Ora bem, estamos nas Furnas, estamos no Conselho da Povoação. Povoação e Nordeste têm uma particularidade, têm em comum um pássaro que dá pelo nome de priolo, naturalmente que já ouviram falar, e é preciso preservar porque ele só existe nos Açores e dentro dos Açores só na ilha de São Miguel. É um caso muito particular. Quem trata dele, quem cuida dele, os cientistas, até a uma determinada altura pensaram que ele tinha desaparecido. Olha, já não há mais perigo, mas afinal não era bem assim. Mas para prender tudo isso, para prender a atenção e prender também a vontade, o desejo e a pesquisa, a investigação, prender tudo isso numa organização, é preciso muito trabalho, é preciso também planeamento, é preciso também financiamentos. E depois saber o que é que o Priolo é capaz de dar em troca. E estamos numa altura em que, por exemplo, ou ainda está a decorrer em Lisboa, a Bolsa de Turismo de Lisboa. A relação disso, da natureza com o turismo, por exemplo, é um dos elementos que eu gostaria de conversar aqui com os nossos convidados, o Dr. Joaquim Teodósio e o Pedro Monteiro. O Pedro Monteiro é fotógrafo e faz parte da direção da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, da Direção Nacional. O Dr. Joaquim Teodósio é o coordenador de toda a campanha de proteção do priolo aqui nos Açores. É um açoriano já, ele não é, mas uma pessoa que se apaixona por um priolo como ele tem que ser há alguns anos já, não é? Sim, já há 8 anos. Há 8 anos, portanto é um homem que conhece as tronqueiras como ninguém e o Val das Furnas como ninguém. As camélias também vos diz muito, não é? É biólogo. Sim. Olha, a campanha internacional, vocês estavam preocupados porque precisavam de angariação de fundos, a crise está aí, ainda há bocadinho o professor Avelino Menezes falava, enfim, na crise de valores, na crise de muitas coisas, mas também há uma crise de financiamentos, não é? Para manter o priolo é preciso muito dinheiro, para manter todo o trabalho de investigação, há prioridades para o priolo. Para o próprio trabalho de intervenção no terreno, que é fundamental, e é o grosso de todo o trabalho que é feito de conservação do priolo, é exatamente com o seu habitat. Portanto, é uma questão de autonomia também. O habitat está onde, concretamente? Para quem está muito longe disto e às vezes não tem a acessibilidade, enfim, ao contexto daquilo que estamos aqui a abordar, o habitat do priolo é mesmo ali entre Nordeste e Povoação, não é? Sim, o priolo está muito dependente da floresta original dos Açores. Dos Açores. Da floresta que estava cá e que sempre esteve ainda antes do povoamento. Nós estamos a ver aqui algumas fotos tiradas talvez aqui pelo Pedro Monteiro e aí está este pássaro muito bonito, diga-se de passagem, e todos diferentes uns dos outros, não é? A beleza também policromática do próprio pássaro. E ele está muito relacionado com esta vegetação, com a floresta laurisilva, que era a floresta original dos Açores, que com o avançar do povoamento das ilhas foi desaparecendo. Hoje em dia também é um tipo de habitat único dos Açores e que está muito em risco também, exatamente por uma questão de autonomia, porque muitas destas zonas começaram a ser invadidas por plantas que foram introduzidas na ilha. Temos aqui, atrás de nós, imagens lindíssimas dos Açores, mas as plantas que nos surgem mais vezes à memória quando falamos dos Açores é as hortênsias, as azáleas, que não são plantas dos Açores, são plantas importadas, que foram introduzidas. Algumas destas plantas acabaram por encontrar condições tão boas nos Açores que se espalharam de uma forma assustadora mesmo, para quem toma conta da ameaça que são estas plantas introduzidas. E o habitat do priolo também ressentiu-se disso. Portanto, a floresta que foi sendo sempre explorada desde que as ilhas são habitadas, porque tinha madeira de grande valor, tinha o cedro do mato, o pau branco, que foi utilizado para construção, para fazer móveis, ao longo da história teve sempre uma grande utilização para carvão. Portanto, a floresta foi sendo utilizada e depois com a introdução de muitas plantas que vieram um pouco de todo o mundo. Temos aqui jardins, mesmo em São Miguel, por exemplo, que fazem questão e que têm nas suas coleções plantas dos 4 cantos do mundo, como se costuma dizer. Essas plantas acabaram também elas por ir ocupando o que ainda havia de habitat do priolo. Portanto, a tal floresta que hoje em dia já só encontramos nas montanhas. Deixa-me ir aqui ao Pedro, no instante do Pedro. Estavas a olhar e eu também a ver, enquanto o Dr. Teodósio ia falando, a olhar para esta beleza. No final, aquela cabecinha cortada é um selo. É um selo, é. Portanto, já há selos com a cabecinha do priolo. E foi um sucesso. Esgotaram rapidamente, em menos de acho que 2, 3 meses, a coleção de selos que foi editado pelo CTT. Foi uma edição especial, dedicada mesmo só ao priolo. E esgotou. O interesse do priolo já ultrapassou a ilha, o continente, a Europa, infelizmente que ainda não chegou aos Estados Unidos. E, aliás, eu aproveito a oportunidade para
para cumprimentar os nossos imigrantes que estão nos Estados Unidos e para essa diáspora fora, que eles também são crioulos, são endémicos dos Açores, que nasceram aqui nos Açores. E, aliás, agora em dia de autonomia, se há ave animal que define o que é ser açoriano, é o crioulo. É endémico. É único. Está a ver? Não há... Este 2 de março até o grande açoriano ainda vai ser um crioulo. Olha, e vocês estão a fazer uma campanha internacional que acabou esta manhã, curiosamente. Portanto, vocês tinham apontado para um valor, estamos a falar em dólares. Em dólares. Tínhamos pronto, era um valor que tínhamos estipulado de 28 mil dólares. Isso para quê? Que vai permitir, exatamente, o objetivo era permitir, ajudar a manter a equipa que está, toda a equipa que está a trabalhar. Vocês têm muita gente aqui? Estamos a falar de 22 postos de trabalho direto. 22 postos de trabalho. Fora todo o valor que tem também depois, em termos de estagiários, bolseiros internacionais que vêm trabalhar connosco, dinâmica da população local, empresas locais que beneficiam de tudo isto, do turismo. Mas diretos são 22 postos de trabalho que estão literalmente a trabalhar para o Priolo e para o seu habitat, mas com um grande retorno. Não é uma despesa sem benefício, muito pelo contrário. Tanto quanto eu percebi, vocês precisavam de 28 mil dólares. Seria portanto, 21 mil euros. Aproximadamente. Mais ou menos. Sim. E agora, no final da campanha terminou, o que é que vocês conseguiram angariar? Metade. ficou praticamente. E agora como é que vai ser? Para manter esses postos de trabalho à volta deste pássaro tão bonito? Estamos a tentar encontrar também outras formas. Esperamos também, agora em breve, lançar outras formas das pessoas nos poderem apoiar diretamente, porque estamos em crise e há muita gente a pedir ajuda. E esta é uma forma também que hoje em dia que vamos tendo, quer dizer, não temos só que pedir, toda a gente pede ao Governo, nós também pedimos, claro. Estamos a fazer algo que é importante para os Açores, no seu geral. Mas temos também outras formas. Agora vamos lançar também uma linha daquelas de valor acrescentado, que quem ligar vai estar uma parte do valor da chamada para contribuir para estes trabalhos. Vamos tentar ter aí mais algumas surpresas para levar o Priolo a todo o mundo e também para conseguir com isso angariar mais financiamento para manter estes trabalhos. Portanto, esperamos que seja um futuro risonho. Estas verbas vêm muito da comunidade internacional? Sim, quer dizer... Há uma comunidade científica muito empenhada na preservação do Priolo. Sim, o Priolo, logo à partida, tem esse valor de ser uma espécie que, para ser protegida, ou seja, só aqui, existindo só nos Açores, tem de ser protegido aqui. Portanto, se deixarmos que o Priolo desapareça, é todo o mundo que perde uma espécie. Portanto, a biodiversidade mundial vai ficar afetada. E ao protegermos o Priolo, estamos a proteger também uma quantidade de espécies que vivem naquele mesmo habitat. As plantas, que também são dos Açores, algumas também estão ameaçadas, os insetos, caracóis. Existem alguns caracóis já identificados que só existem aqui nos Açores, aranhas, tudo associado a esta floresta de que o Priolo depende também. Estamos a proteger muito mais do que só esta avezinha. Mas tudo isso também com grande retorno. Temos trabalho qualificado, pessoas que hoje em dia trabalham neste tipo de atividade, que é uma atividade como outra qualquer. Trabalhamos para a proteção da natureza, como podíamos ter uma outra empresa, não é? Mas é aquilo que gostamos, é aquilo que acreditamos, e isso também leva a que os resultados sejam bastante bons. É acreditar naquilo que estamos a fazer, que tem mais importância do que simplesmente cortar uma erva que não queremos, não. É recuperar todo um património único dos Açores e do mundo, e por isso esperamos também que realmente se consiga encontrar aqui formas de avançar com estes projetos. Estes projetos tiveram um grande apoio, porque estamos a falar de projetos apoiados pela Comunidade Europeia. São projetos LIFE, que é um programa europeu de apoio a ações de conservação. Ou seja, estes projetos, portanto, o dinheiro que vem para estes projetos nunca viria para os Açores se não fosse pelo Priolo, por exemplo. Logo aí já é um grande valor. Portanto, aproximadamente com um investimento de cerca de 100 mil euros por ano que o Governo Regional apoiou em grande parte, logo daí trouxemos mais 300 mil da Comunidade Europeia, em 10 anos de trabalho que estamos aqui. Logo aí, diretamente, já teve um grande retorno para os Açores, fora depois a tal questão, a divulgação, a proteção destes habitats que nos dão tanto benefício. Muito bem. Vamos continuar a conversar e até temos mais coisas para mostrar sobre estas campanhas, o Priolo, e até temos aqui um filme extraordinário, um filme estrangeiro, com legendado em português,
mas que vão gostar naturalmente de perceber tudo isto que o Dr. Teodósio e o Pedro Monteiro estão a dizer, a explicar, mas depois nada como ir lá ao interior de viva voz, com os olhos bem abertos, ver a nossa paisagem natural. Esta também uma das razões de ser deste programa Atlântida. Chamo a atenção para este pequeno filme que vamos mostrar. Vejam lá a curiosidade, o interesse dos cientistas, mas também das televisões internacionais, das produtoras de televisão, que prepararam este filme para uma campanha internacional. Está legendado em português, mas esta voz associada à sensualidade do crioulo, vejam o que aqui está. E se estiverem muito longe, quando vierem aos Açores, procurem coisas destas que há um pouco por todo o lado, e particularmente aqui em São Miguel, procurem esses lugares muito naturais, muito virgens, onde no seu habitat está um pássaro tão bonito como o crioulo. Vejam isto. In a magnificent set of islands, in the middle of the Atlantic, lives a rare bird, a natural treasure of the Azores. The Priolo is one of the most threatened birds in the world. It only exists in the mountains of the eastern region of São Miguel Island, where the last spots of laurel forest can still be found. Abundant in the past, it was considered a plague, being chased and killed. In a few decades, its population got reduced to only 300 birds and was very close to extinction. The conservation actions developed since 2003 allowed the Priolo's population to increase up to nearly 1,000 birds. Yet, this species is still one of the most endangered songbirds in Europe, and if all the work is lost, it may disappear forever. The survival of Priolo depends on good areas of laurel forest, the native forest of the Azores, and a real living relic. In the last decades, invasive species have occupied the area of many native plants at a dizzying pace. This invasion reduces availability of food and shelter for the Priolo, seriously affecting its survival. Laurel forest loss may lead to the disappearance of several unique species, not only the Priolo, but also to the loss of important benefits for local populations, such as water regulation and protection against erosion, among others. Since 2003, SPEA and its partners have been developing actions leading to the restoration of the Priolo's habit in order to ensure its preservation. These actions require trained teams able to work in the mountain areas where laurel forest can still be found. The success of the control of the exotic species is essential to the recovery of native plants and the Priolo. For a better result, it is also necessary to strengthen the native forest by planting species produced in a greenhouse. This reduces the possibility of new invasion by exotic species. Plants are produced from seeds harvested carefully in the natural forest. The work accomplished in the last 10 years has had important results. The Priolo's population increased to nearly 1,000, allowing the conservation status of the species to be downgraded from critically endangered to endangered. Yet, this is not enough to guarantee the long-term survival of the species. More than 250 hectares of natural forest were recovered, and more than 150,000 native and endemic plants were planted, but only with constant monitoring and maintenance can we prevent new invasions to these areas. It is not only the Priolo that benefits from conservation actions. Local economy is also a beneficiary of these projects. The lands of Priolo are internationally recognized as an excellent nature and sustainability tourism destination, and there are every year more tourists visiting the area, willing to discover a unique nature, the Priolo and the laurel forest. At the Priolo's Environmental Center each year, more than 1,500 students and 3,000 visitors benefit from an educational program. These excellent results were possible
thanks to Azorian government and European Commission financing through 2 LIFE projects, LIFE Priolo and LIFE Plus Sustainable Laurel Forest, but they are coming to an end in 2012. These excellent results may not be enough to guarantee long-term survival of Priolo. The pressure by the invasive species widely distributed among the island is enormous. These plants could invade the recovered areas again if monitoring and maintenance is not continued. Your support will be fundamental to guarantee that the 250 hectares of recovered native laurel forest are free from alien plants, and also for the reforestation using new plants. Recovery of Priolo is already a symbol of the commitment between nature conservation and economic and social development in the 2 municipalities where the Priolo occurs, Nord-Est and Port-Voisin, the lands of Priolo. Help us to continue the work. Support this project. The Priolo thanks you. Espero que tenham gostado desta viagem não autonómica propriamente, mas por dentro da ilha e acompanhando o habitat do Priolo. É um belíssimo documentário que passa nas cadeias internacionais de televisão, como neste caso também, a nossa também é internacional. Mas há canais empenhadíssimos na divulgação da natureza. E há produtoras que trabalham só, sobretudo, sobre estes cenários com objetivos muito claros que têm a ver com o turismo natureza, por exemplo. Sim, por exemplo, a parte do turismo hoje em dia realmente tem sido esta conservação de espécies e a procura destas espécies endémicas tem sido realmente muito potenciado pelo crescimento que tem havido da parte do turismo natureza. Hoje em dia as pessoas, pelo menos aquilo que se fala um pouco, já não têm aquela atitude tão contemplativa do passeio de carro e de parar no mirador para tirar a foto. Querem mais do que isso, querem conhecer, querem ver as plantas do local, conhecer as espécies que são únicas daqueles sítios. Ficam fascinadas muitas vezes com o próprio trabalho de conservação que é feito, querem ajudar, são voluntários ou procuram colaborar de uma forma mais ativa do que o mero passeio. Os trilhos pedestres são também uma mais-valia e poder caminhar por entre estas zonas naturais, na calma, só ouvindo o Priolo ou noutras ilhas, tirando partido desta natureza impressionante que temos aqui nos Açores, realmente vem ainda dar mais força à necessidade de preservarmos aquilo que é nosso e o valor que tem estes habitats únicos que temos aqui na região. Pedro, o que é que estamos a ver? Ora que dois. A baleia, portanto, o whale watching com o bird watching. Estávamos a ver uma jangada de cagarros misturados com golfinhos. Neste momento são aves de arribação, são aves que aparecem nos Açores na altura certa para nós, que é na época baixa, durante o inverno, que é uma mais-valia para nós, porque essas aves que vêm do norte da América, do sul da América, do norte da África, que aproveitam as condições que nós temos de inverno, que não são muito más, para poderem descansar nas suas viagens migratórias, é isso que traz. O potencial é este só. Mas no meio disto aparecem muitas espécies diferentes. Sim. Os Açores têm, em termos de aves, têm 3 grandes valores e são conhecidos internacionalmente por isso. É as espécies únicas cá, que só podem ser vistas cá, que é o caso do Priolo e o painho monteiro, que é uma ave marinha que só existe na Graciosa. Essas espécies não existem em mais lado nenhum do mundo. Quem as quiser ver tem que vir cá mesmo. Depois tem as espécies... Olha que bela foto, hein? As espécies diferentes estavam ali naquela fotografia. Tem as espécies marinhas, que são também como o cagarro, o garajau, em que os Açores têm grandes colónias, das maiores a nível europeu, e que, por exemplo, associado ao whale watching é algo que atrai muitas pessoas. Estar no mar, neste mar dos Açores, ver uma baleia ou um golfinho e ver aqueles cagarros é impressionante. Para mim é das coisas mais espetaculares que se consegue ter aqui nestas ilhas. E depois tem estas aves que o Pedro também estava a referir, que surgem, nunca se sabe bem de onde, nunca se sabe que espécie é que pode aparecer, porque vem muitas vezes com estas tempestades, acabam por as arrastar e desviar um bocado das suas rotas principais de migração,
e depois encontram aqui estes 9 pedaços de rocha no meio do oceano, onde acabam por recuperar do esforço que estavam a fazer. E é um E depois grande... seguem, não é? Depois... Pois, algumas seguem, outras estão demasiado cansadas, mas acabam por ficar aqui durante algum tempo. E para quem quer ver espécies diferentes para acrescentar nas suas listas, que é algo que, pronto, é uma coleção... Há uns observadores cujo, não digo passatempo, um sim, vício... Sim. Alguns é um vício, literalmente. Um vício mesmo. Colecionadores de colecionadores. observações de espécies. Não é? E portanto, haja uma novidade, eles... dão tudo para estar presentes. Literalmente, são capazes de, sabendo que existe, que apareceu determinada ave, os Açores são muito bons para ver aves do continente americano, porque estamos muito próximos do continente americano, e então a probabilidade de aparecerem aqui espécies é mais do que noutros, mais do que noutros sítios. Então quem é que vem até cá? Gente do centro da Europa, provavelmente? Sim, é algo que está muito difundido no Norte da Europa, Centro, Espanha também. Os ingleses são grandes aficionados também desta questão da observação de aves, e são pessoas que são capazes de ver, acompanhar na internet, porque existem sites que vão tentando manter estes registros nas várias ilhas, e se sabem que em Santa Maria está determinada espécie que nunca viram e querem acrescentar à sua lista, no momento seguinte telefonam para a SATA e marcam viagem. Estamos a ver fotografias do Pedro Monteiro, precisamente desses passeios. São passeios organizados que vocês fazem? Ou outras entidades é que promovem e vocês Neste caso foi um grupo de amigos do Dr. Walter Furtado que juntam um grupo de amigos e subimos o Pico da Vara. E claro, aproveitamos para ver as plantas como essa árvore que estamos a ver aí, o cedro azórico, lindíssimo, né? com o musgo. Só subindo à serra, está dentro da serra, ver esse musgo que é único. O Kim pode falar aqui mais sobre, porque isto é a mina dos olhos dele agora neste momento, que é lá em cima. A questão das trofeiras. A floresta laurisilva era algo que já vinha sendo conhecido mais ao longo destes últimos anos, mas a questão das trofeiras e dos musgos é algo que tem estado a ganhar também uma importância muito grande. Porquê? Porque são habitats raros, bastante ameaçados, e que nos trazem grandes mais-valias direta. Portanto, o musgo é uma esponja autêntica, consegue absorver água de uma forma impressionante, e isso é muito bom para nós próprios, porque abastece as nascentes que vão dar água às casas das pessoas, ajuda a regularizar. Tivemos agora uma manhã de chuva, agora anteontem, em que rapidamente as ribeiras atingiram caudal com grande proporção e arrastaram terra, toneladas de solo que perdemos para o mar, e o solo é uma riqueza de uma ilha, não é? Quer dizer, uma ilha perder terra está a ficar mais pequena. E quando vemos estas ribeiras que foram muito alteradas pela ação do homem, que hoje em dia, quando temos condições mais adversas, tem uma capacidade de resistência muito, muito pequena. Por isso é que temos muitas derrocadas, temos muitas vezes estas enchentes que vemos quando há assim, estes temporais maiores, e os habitats naturais conseguem ter uma resistência maior e dar uma maior capacidade de proteção, mesmo às populações, nestes casos mais extremos. Portanto, estamos a ganhar proteger um habitat que é nosso. E quero agradecer aos dois. Uma frase final para... Tudo vale a pena. Realmente, é isso. O Priolo tem muito a ver, não é só São Miguel, é os Açores. E todo o trabalho que tem a ser feito e que se tem que continuar vai depender também muito da força que as pessoas façam. Portanto, colaborem connosco. No final de contas, o Priolo agradece. E há tanto para ver nos Açores. Cá está uma sugestão deixada pelo Atlântida. Vamos terminar este programa fazendo votos para voltar novamente, claro está, contando consigo aí desse lado.